Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Diz assim o texto: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Só a última frase do versículo que diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Queridos, a pergunta que o Espírito Santo quer fazer ao nosso coração aqui nessa noite é essa: o que é que tem movido você? O que é que tem te feito tomar as decisões que você toma, tomar as atitudes que você toma? O que é que move a resposta que você dá para as circunstâncias que permeiam a sua vida, que permeiam o seu coração? Todos nós, frequentemente, precisamos dar respostas rápidas diante de algumas circunstâncias. Todos nós, frequentemente, precisamos reagir rapidamente a algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a pergunta é: o que é que move essa resposta que você dá às circunstâncias que a vida lhe proporciona? Muitos são movidos pela sua própria natureza. Alguns chamam-se de impulsivos. Então, pela sua própria impulsividade, eles respondem às situações que a vida lhe gera. Por causa do seu gênio forte, que muitos aderem, ele diz: eu respondo de acordo com a minha impulsividade. E eu tomo atitude de acordo com a minha impulsividade, de acordo com aquilo que dá na teia, de acordo com aquilo que dá no coração, de acordo com aquilo que bate na mente, eu reajo às circunstâncias e às situações que a vida está me proporcionando. Então, alguns são movidos pelos seus próprios impulsos e vontades naturais. Outros já não conseguem ser movidos pelos seus próprios impulsos. Então, eles são movidos por vozes alheias. Alguns são movidos pelo que alguém disse, pelo que alguém falou, pelo que alguém relatou. Alguém disse: olha, faça isso que vai ser melhor. E você, por não ter decisões pautadas no seu coração, você ouve vozes alheias e toma decisões baseado naquilo que alguém falou para você tomar. São movidos pelas vozes externas, quando não muitos são movidos pela voz até mesmo do próprio inimigo. Porque um dos maiores palpiteiros da nossa vida é o próprio Satanás, que aparece com palpites que parecem ser bons, mas que nos levam a decisões de fracasso para a nossa história. É ou não é verdade? Alguns são movidos, então, pelos seus impulsos. Outros são movidos pelas vozes alheias. Entre outros fatores que podem mover uma pessoa, alguns são movidos pelas circunstâncias à sua volta. Ele olha o que está acontecendo à sua volta e, com base naquilo que está acontecendo à sua volta, ele toma as decisões importantes para a sua vida. Então, ele toma a decisão baseado nos fatos, na realidade, no que está acontecendo ao seu redor naquele momento. E nós estamos diante de um texto em que esses homens tomam 2 decisões importantes na sua vida. E a primeira decisão que eles tomam é baseado exatamente no que eu acabei de falar, nos fatos, na realidade. É 5 horas da manhã, eles estão olhando para o mar, não pegaram nada, não tem um bendito
peixe dentro do barco, não tem peixe perto, jogaram rede, tiraram rede e não tem jeito de pegar peixe. Um olha para o outro e diz: a realidade é essa, não tem peixe para nós hoje. Vamos fazer o quê? Vamos embora, gente, estou cansado, estou com sono, quero dormir, quero chegar em casa, deitar na minha cama e descansar. Então, baseado na realidade que eles estão vivendo naquele dia e no fracasso daquela noite, porque não é um fracasso perpétuo, foi uma noite de fracasso, é claro que eles queriam muito pegar os peixes, porque era lucro para eles e para fechar o seu valor do final do mês, eles precisavam daquilo, mas a noite foi um fracasso, não pegaram nada, vamos embora e amanhã a gente tenta de novo, não tem mais o que fazer. Então, pautado na realidade, pautado nos fatos, pautado naquilo que é notório, percebível, plausível, ao redor deles, eles dizem: voltamos para casa hoje. E eles vão. Quando eles voltam para casa, decididos a voltar para casa, você conhece a história, eles estão lá lavando a rede, limpando a rede, está tudo certinho, estão organizando tudo, amanhã eles têm que voltar para o mar, e quando está tudo prontinho, de repente eles veem um aglomero de pessoas vindo na beira da praia. Tem um homem na frente, e aquela gentarada toda quer ver ele, quer ouvir ele, quer tocar nele, quer sentir ele, e está todo mundo oprimindo ele na beira do mar. Ele olha para aqueles homens que estão ali na areia da praia e diz: empresta o barco de vocês para mim. E eles emprestam, porque são homens bons, generosos, eles emprestam o barco, e Jesus faz do barco um púlpito. E Jesus era muito esperto, porque naquela época não tinha microfone, então ele usava o vento do mar para levar a sua voz em direção às pessoas mais distantes que estavam na beira da praia. E ele fica de dentro do barco no púlpito, o microfone é o vento, e ele começa a pregar. E ele prega meia hora, prega uma hora, prega 2 horas. Jesus gostava de pregar e o povo gostava de ouvir, pois a sua palavra é vida ao coração de quem a recebe. E ele prega, e quando ele termina de pregar, ele diz, acabando de falar com essa gentarada toda que está aqui: eu vou me referir a vocês que estão aqui sentadinhos até agora. Vocês passaram uma noite inteira e não pegaram nada, mas voltem para o meio do mar, porque tem peixe esperando vocês ainda. Pedrão olha para Jesus e diz: mestre, havendo tentado a noite inteira, nada conseguimos pegar, e o senhor vem me dizer que vai ter peixe. Pega o barco, volta para o meio do mar, porque vai ter peixe para vocês. Pedro então se conforma e diz: olha, a realidade é que nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Perceba que mudou a motivação. Perceba que mudou aquilo que estava guiando o coração deles. Porque até agora eles tomam decisões, e eu vou ser redundante, mas para que fique na sua cabeça, eles tomam decisões pautadas nos fatos. Ele toma decisão pautado na realidade, naquilo que eles conseguem compreender. Mas agora eles não vão mais tomar uma decisão a partir dos fatos, eles não vão mais tomar uma decisão a partir da realidade, eles não vão mais tomar uma decisão a partir daquilo que é possível de ver, eles vão tomar uma decisão pautado na palavra que Jesus liberou sobre a vida deles. Algo abstrato, algo que não tem lógica, algo irreal, algo que foge da naturalidade, mas por mais que eu não entendo, por mais que eu não compreendo, por mais que eu não percebo, por mais que não faça sentido nenhum para a minha cabeça, eu sei o poder de quem está falando. Então vamos ligar o barco e vamos navegar até o meio do mar, porque ele falou para nós ir. E eu volto a perguntar ao seu coração nessa noite: o que é que tem movido você? Porque eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que porventura já esqueceram da palavra de Deus ao teu respeito. Porque quando você olha para a realidade, quando você olha para as coisas que estão acontecendo na sua semana, nos seus dias, no começo de 2022, você olha para essa realidade que está plausível aos seus olhos, é perceptível o que está acontecendo, e você diz: é isso que me define, é nesse nível que eu vou viver esse ano, a minha vida não vai passar disso. Mas você está sendo motivado pelaquilo que está acontecendo à sua volta, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: seja
seja movido pela palavra que eu já liberei ao teu respeito. E a palavra dele ao teu respeito é muito maior do que a realidade à sua volta. Porque a gente precisa de matéria-prima para que as coisas aconteçam. A gente precisa de algo para basear aquilo que acontece na nossa vida. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de matéria-prima para fazer alguma coisa. Um dia Ele disse, eu vou criar o mundo, o universo. Alguém olha para Ele e disse, eu nunca vi isso aí não. Então Ele olhou e disse, haja. E houve. Ele disse, eu vou criar as águas para fazer divisão com a terra. Alguém olha e disse, o que é isso aí? Ele disse, haja. E houve. Eu vou criar o luminar do dia e o luminar da noite. Alguém olha e diz, eu nunca vi isso aí, aqui em cima não precisa dessas coisas. Deus olha e diz, então veja, haja, e houve sol, e houve o luminar da noite. Porque Deus não precisa de matéria-prima para basear as suas decisões. Deus não precisa de realidade para que as coisas aconteçam. Se foi criado na cabeça de Deus, não vai acontecer. Já aconteceu, vai virar realidade. Deus jamais vai falar algo para você se Ele não está disposto a fazer acontecer na sua vida. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua casa, se Ele liberou uma palavra sobre o seu ano de 2022, se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, se Ele liberou uma palavra sobre a sua história, se você carrega uma promessa de Deus na sua vida, se Ele já abriu a boca e olhou para você e decretou que iria acontecer, Ele não muda, Ele falou porque sabe que por mais que a realidade seja controversa, a palavra dele é maior, a verdade dele é maior, aquilo que ele falou ao teu respeito é maior do que a realidade à sua volta. Você acredita nessa palavra nessa noite? Então a opção que você tem é essa, você pautado pela lógica ou pela palavra. E os discípulos, aliás, futuros discípulos, que estão em construção, tomam uma decisão diferenciada agora. Eles dizem, vamos sob a palavra deste camarada. E existem algumas verdades que eu preciso compartilhar ao seu coração sobre viver uma vida pautada na palavra de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar a respeito disso é que esses homens, eles estão sentados na beira do barco, ouvindo Jesus pregar. E a percepção de que Jesus está no barco pode nos levar a duas decisões precipitadas. A primeira, Jesus está no barco, então bora pegar nossa sacolinha e vamos para casa. Por quê? Porque Jesus está no barco. Se Ele está no barco, eu posso ir embora. Ele vai cuidar de tudo para mim. E eles fazem isso? Não fazem. O segundo perigo de ter Jesus no barco e ter uma falsa percepção a respeito disso é que eles poderiam olhar para Jesus e dizer, olha, Jesus está no barco, eu sinto Jesus aqui, eu vejo um anjo aqui, e estão sentindo aquele negócio todo, e naquela emoção de Jesus está, um olha para o outro e diz, vamos para o meio do mar, porque Ele está com a gente, e se Ele está com a gente, vai acontecer. Então tem duas opções, ou eles adiantam a volta para casa, ou eles adiantam o milagre, porque tem a percepção de que o Todo-Poderoso está no meu barco. Se Ele está, eu posso ir, que Ele vai vir atrás resolvendo os meus problemas. Mas com Jesus não funciona assim. Eles sentam e ouve, espera e ouve, até que Jesus olha para eles e diz, agora é com vocês, peguem a rede e voltem para o meio do mar. Mas uma coisa nós precisamos destacar aqui nessa noite, é que os homens que estão sentados na beira do barco, eles não se movimentam.
até que a voz de Jesus não venha em direção a eles. Eles não arredam o pé, eles não se mexem, eles não saem, enquanto a voz e a direção de Jesus não encontra o coração deles. Quando Jesus olha para eles e diz, chegou a vez de vocês, eles dizem, então bora para o meio do mar, porque Ele garantiu a nossa viagem. Viver sobre a palavra de Deus é entender que você precisa esperar até que a resposta dele desça ao seu coração a respeito da decisão que você precisa tomar. Ter Jesus no barco não é validade para você voltar para casa, sentar no sofá e esperar que as coisas aconteçam naturalmente na sua vida. Viver com Jesus no barco não é ter a validade para você ir na frente e Jesus vindo atrás resolvendo as suas decisões precipitadas. Ter Jesus no barco é a certeza de que você pode sentar e esperar perto dele, porque vai chegar a hora que ele vai olhar para você e direcionar o seu coração a respeito daquilo que precisa ser feito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você quer viver sobre a palavra? Então senta. Você quer viver sobre a palavra? Então aguarda. Você quer tomar decisão baseado na palavra dele? Então sossega e fica no lugar que ele te colocou, até que a voz dele direcione o teu coração. Davi um dia, me chama muito a atenção essa passagem, porque Davi é um camarada muito poderoso, um homem de guerra, estrategista. Saul matou milhares, e o povo dizia que ele matou 10 milhares. É um homem poderosíssimo na batalha. Um dia ele chega em Ziclag, quando ele estava no território filisteu, e quando ele está chegando em Ziclag, Ziclag está em chamas. Suas mulheres foram levadas, seus filhos foram levados. Ele está com 600 homens, que as suas casas foram completamente destruídas. Aqueles 600 homens olham para Davi e dizem, nós vamos te matar porque a culpa é tua. Eles pegam uma pedra no chão e dizem, nós vamos apedrejar esse homem. Mas Davi poderia ter tido uma motivação impulsiva e dizer para eles, eu sou homem de guerra, vocês todos têm espada, bora atrás desses homens. Mas Davi faz isso? Não faz. Davi diz, espera só um pouquinho, não me matem ainda. Deixa eu ver um negócio aqui. Então ele entra no seu lugar de oração. Ele entra na tenda do Senhor. Ele podia afiar a espada, ele podia preparar o escudo, ele poderia preparar os seus homens, ele poderia sair correndo, mas ele entra na tenda e diz, eu só vou sair daqui, Senhor, quando a tua voz adentrar nesse santuário. Então ele faz duas perguntas para Deus. A primeira pergunta, Senhor, nós iremos. A segunda pergunta, se nós formos, se nós irmos, vamos alcançá-lo. E Deus dá 3 respostas para ele. Davi, vocês vão, vocês vão e vão alcançá-los, e vão voltar com as suas mulheres e crianças são e salvos, porque eu estou indo adiante de vocês. Mas ele não sai, ele não se movimenta, ele não sai do lugar, até que a voz de Deus não fosse ouvida dentro daquela tenda. Noites de fracasso, vidas de fracasso, decisões fracassadas, são pautadas em vidas que tomam decisões precipitadas à voz de Deus, achando que Deus vem atrás, confirmando seus passos, mas Deus não é remédio para decisões erradas, Deus é antídoto para suas decisões, é Ele que vai na frente, abrindo o caminho para você trilhar sobre a palavra dEle ao teu respeito. Espera a voz dele entrar na tua vida. Eu estou falando para gente aqui nessa noite que está com a vida pronta para tomar decisões. Eu estou falando com gente aqui nessa noite que a sua vida está apontando para decisões que você precisa tomar, e você talvez já está com a sua cabeça formada, mas o Espírito de Deus veio como resposta aqui nessa noite para te dizer, espera a minha voz entrar no teu coração, senta até que a minha voz direcione a sua alma, não se movimente enquanto ele não gritar no teu coração,
confirmar os seus caminhos e os seus passos. Alguém entende essa palavra e pode celebrar ao nome de Jesus. Mas esperar a voz de Deus não é uma tarefa fácil. E eu concordo com você. Porque Deus responde de várias formas. Tem hora que Deus responde a gente, como Ele respondeu Elias. Elias está diante dos profetas de Baal, e está numa angústia. Ele olha assim, eu preciso de fogo aqui. A Bíblia diz que o Senhor manda fogo do céu imediatamente. Queima o altar, pega toda a água, e ainda mata 700 profetas de Baal. Mas tem hora que Deus responde a gente, como respondeu a Daniel. Daniel dobra o joelho no quarto um dia, e ele ora, e Deus, ele dobra o joelho no segundo, e ora, e Deus, ele diz, eu não como até que Deus responda nesse quarto de oração. E ele ora o terceiro, ora o quarto, ora o quinto dia. Alguém diz, Daniel, sai daí, rapaz. Mas ele diz, eu não saio daqui enquanto a voz de Deus não entrar nesse ambiente de oração. Vai o sexto, vai o sétimo, alguém cutuca ele e diz, Daniel, a gente vai morrer, tu precisa dar uma resposta para essa situação que está vindo contra nós. E Daniel diz, calma lá, eu posso morrer, mas eu morro no meu quarto de oração. Eu preciso que a voz dele entre na minha vida, eu preciso da direção dele para a minha decisão. E ele ora o sétimo, ora o décimo, ora o 15º, ora o 18º, ora o 19º, ora o 20º, ora o 21º. E Deus olhou do céu e disse, esse camarada insistente mesmo, Miguel, desce lá e com o derrama e dá a minha resposta para esse homem. Miguel entra na batalha contra os demônios que estavam impedindo a resposta de chegar. E a resposta de Deus chega no quarto de Daniel, porque Daniel não arredou o pé enquanto a voz de Deus não foi ouvida naquela situação. Mas tem hora que Deus responde rápido, tem hora que Deus demora, mas responde. Mas tem hora que Deus responde como responde a Jesus. Jesus está numa angústia terrível, seus vasos sanguíneos se dilatam, o sangue mistura com o suor, está com a pele passando por um processo de hipersensibilidade, até o vento dói, está doendo, está com angústia na alma, está com o coração aflito, e ele ora, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E Deus responde imediatamente. Ele fica naquela angústia. E ele dá mais um grito, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E Deus é muito rápido em responder de novo. Ele ora pela terceira vez e diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele entendeu que ele não precisa entender, porque a vontade de Deus é superior ao seu entendimento. Então, já que Deus não responde, é Ele que responde a Deus e diz, todavia seja feita a tua vontade e não a minha nessa situação, porque a minha vontade é sair dessa circunstância, a minha vontade é que esse cálice passe, mas se a tua vontade é que eu enfrente a sexta-feira da morte, eu tenho certeza que a tua vontade é melhor para mim, e não vai ficar na sexta-feira, vai ter o domingo de manhã, vai ter o nome que está acima de todo nome, e toda língua de confessar, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todavia, seja feita a tua vontade. Tem hora que Deus responde imediato, tem hora que Deus demora e responde, tem hora que Deus simplesmente não responde, e tem hora que Deus responde como respondeu a Paulo. Paulo ora uma vez e disse, Senhor, está doendo esse espinho aqui. E Deus de novo, segunda vez, está doendo, tira esse espinho. E Deus, e de novo, Pai, está doendo, arranca esse espinho da minha carne. E o texto de Coríntios diz, por 3 vezes ele clamou ao Senhor, e pela terceira vez, e na terceira vez, Deus respondeu. E como é que Deus responde? Estou tirando?
Estou curando? Estou libertando agora? Vou botar minha mão forte aí? Deus responde olhando, Paulo, tua oração foi atendida, mas a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. O nome de Cristo vai ser glorificado na tua fraqueza. A tua fraqueza vai ser testemunho da minha glória. Paulo não arreda o pé, Jesus não arreda o pé, Daniel não arreda o pé, porque entende que a vontade de Deus para a sua vida pode ser incompreensível, pode não fazer sentido a sua lógica humana, mas a vontade dele para a sua vida continua sendo boa, continua sendo perfeita, continua sendo agradável. Alguém pode levantar uma das suas mãos aos céus aqui nessa noite, porque eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta casa. Você entrou aqui talvez não compreendendo, você passou uma semana que você diz, eu não estou entendendo aonde isso vai me levar, mas o céu te trouxe aqui para gritar ao seu coração e te dizer, espera, porque a minha voz vai te direcionar, os meus caminhos são melhores que os teus, então senta e espera a minha voz ao teu respeito, diz o Senhor. O Espírito Santo me impulsiona a dizer ao coração de alguém aqui nessa noite, você vai ficar nessa casa, porque a minha voz não te direcionou. Você vai ficar nesse departamento, você vai ficar nesse lugar que eu te coloquei, você vai ficar nessa empresa que eu te coloquei. Ele está direcionando alguns aqui nessa noite e dizendo, espero você ainda no teu quarto de oração, porque é lá que eu vou descer com resposta, é lá que eu vou descer com direcionamento. Sossega até que ele entre na sua vida como resposta ao seu coração. Espera a voz dele. Em segundo lugar, quem está comigo diz amém. Primeiro, eles não saem até que a voz de Deus seja ouvida. Segundo, meu irmão, cá para nós, tem coisa melhor que chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, tomar um banho, comer um café, tomar um cafezinho e deitar na cama e dormir até Jesus voltar? Tem? Fala para nós. Eu não estou falando de um dia comum não, eu estou falando daquele dia assim que você carregou saco de cimento nas costas, aquele dia que você trabalhou, suou no calor de 50 graus de Blumenau. Você quer chegar em casa, meu irmão, você quer tomar um banho, sentir o cheirinho da cama e dormir. Você trabalha a noite inteira, você quer chegar em casa às 7 horas da manhã, você só pensa numa coisa, aquele edredom, aquele travesseiro. Hã? E você acha que esses camaradas aqui são anjos, meu irmão? Não, não. Esses camaradas aqui tão doidos para chegar em casa às 7 horas da manhã, tomar um cafezinho que a mulher já deixou, já sabendo que eles iam chegar, tomou um cafezinho, a cama está arrumadinha, eles deitam naquela cama confortável, e a cabeça deles está só pensando nisso. Vamos embora, estamos indo para casa, vamos descansar, chega, hoje deu, fracassamos, vamos embora. Aí eles encontram Jesus, depois que lavaram a rede, está tudo prontinho, estão doidos para ir para casa. Eles encontram Jesus, Jesus prega, Jesus olha para eles e diz, meu amigo, você quer peixe? Olha, eu quero, Jesus, eu estou doido para ir para casa, mas eu quero peixe sim. Jesus olha para ele, você quer peixe? Então pega a rede e volta para o lugar da onde você veio. Joga a rede, porque vai vir peixe em abundância para vocês. Mas seria mais fácil, se eu fosse Jesus com o poder que ele tem, olhar para o barco, olhar para o peixe e dizer, peixe, pula para dentro do barco, por favor. Seria mais fácil, não? Peixe, dá um pulinho aqui. E ele tem poder para isso, tem ou não tem? Manda os peixes entrar para dentro do barco e está tudo certo.
Mas Jesus olha para eles e diz: vocês querem viver sob a minha palavra? Então entenda uma coisa, eu libero a palavra, mas quem joga a rede são vocês. Jesus não vai jogar a rede por você. Jesus não vai ir no meio do mar por você. Jesus libera a palavra para você. Mas agora é você que vai lá embaixo, lá onde já estava guardadinho, vai pegar a rede e dizer: eu vou viver aquilo que Jesus liberou ao meu respeito. Porque a palavra de Jesus não está associada a conforto. Ele chega para Abraão, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, quero te fazer próspero, quero te fazer um homem pai de uma grande nação, quero te fazer isso, quero te fazer aquilo, te abençoarei. Abraão olha e diz: beleza, Senhor, estou aqui para receber. Deus olha e diz: você quer receber mesmo? Quero. Então sai da tua casa, da terra dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão olha e diz: Senhor, podia ser aqui, né? Aqui eu já estou confortável, estou no meio da minha família, está seguro, tenho comida, tenho tudo. Você quer viver a minha palavra? Você quer viver aquilo que eu liberei para você? Então pega o barco e vai pescar, Abraão. Vai para onde eu estou te direcionando, porque é lá que eu te farei prosperar. Deus chega para José e diz: eu vou te fazer grande. Ele fala em sonhos, em forma de sonhos para José: eu vou te fazer grande, eu vou te fazer governador, te farei maior que seus irmãos. E Deus libera umas palavras sobre José, que José interpreta dessa forma. Mas José espera que o Senhor, talvez esperasse que o Senhor dissesse assim: agora é a hora de você viver tudo isso. Mas Deus não olha para José e diz: bora viver isso. Deus olha para José e diz: se prepara para o que você vai viver. Sai da casa, cai no poço. Sai do poço, cai na casa de Potifar. Sai da casa de Potifar, cai na cadeia. Da cadeia, ele assume o trono, porque promessa de Deus não está associada a conforto. José, você quer viver a minha promessa? Então toma a atitude de sair e viver aqui a minha dependência para onde eu te direcionar. O povo de Israel, vocês querem viver terra que mana leite e mel? Vocês querem viver uma terra boa? Vocês querem viver um tempo de prosperidade? Queremos, Senhor. Manda o teu helicóptero santo para levar a gente para a terra prometida. É isso que acontece. Vocês querem tudo isso? Suportem as 10 pragas. Vocês querem tudo isso? Vão peregrinando pelo deserto. A minha palavra eu já liberei, mas tomar posse dela depende de vocês. E às vezes a gente fica na expectativa de que aquilo que Deus falou para a nossa vida vai acontecer naturalmente. Mas Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes e já liberei coisas extraordinárias para a sua vida. Mas você precisa começar a corresponder àquilo que eu liberei ao teu respeito. Você quer peixe, Pedro? Então pega o barco e vai pescar. Você quer viver coisas novas de Deus? Você quer viver a palavra de Deus ao teu respeito? Você quer viver aquilo que Deus falou sobre a sua vida? Então você tem que tomar a atitude de dizer: eu vou atrás daquilo que Deus falou que eu vou viver. Porque se Ele falou, já aconteceu. Agora eu preciso me posicionar para viver a palavra dEle ao meu respeito. Se comporte conforme as promessas de Deus para a sua vida. Eu sempre conto isso. Eu comecei muito cedo a entender o que Deus queria para a minha vida. Com 5 aninhos de idade eu já entendia que eu queria isso. Já desejava, inconscientemente, conscientemente. Eu já desejava isso para a minha vida. Eu olhava para um camarada chamado Pastor Davi. E eu dizia: eu quero ser igual ao Pastor Davi. E eu fiz a minha família comprar um terno, uma gravata e uma maleta, porque eu queria ser igual ao Pastor Davi. E todo culto eu queria ir de terno e gravata, porque eu queria ser igual ao Pastor Davi. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, com 11 já estava pregando. Já são 12 anos pregando, porque eu me comportei conforme aquilo que Deus liberou ao meu respeito. Você precisa se comportar conforme aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Você precisa corresponder à chamada de Deus para a sua vida. Deus falou que você vai ser um pregador, não vai abrir a sua mente e entrar um
monte de coisa na sua mente. É você que vai cavar, é você que vai correr atrás e dizer: eu vou corresponder à chamada de Deus para a minha vida. Deus falou que a sua casa seria uma bênção, então não vai acontecer do dia para a noite. É você que vai levantar sua mão naquele lugar e declarar que a sua casa vai ser uma bênção. Corresponda àquilo que Deus está colocando sobre a sua vida, e você vai começar a pescar maravilhosamente a palavra de Deus ao teu respeito. Alguém recebe isso? Pode celebrar ao nome de Jesus. Deus não realiza sonho. Sonho não realiza. Sonho se constrói. É você dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero construir aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero viver dia após dia aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É tijolinho após tijolinho, é lágrima após lágrima, é noite em claro após noite em claro, é dia debruçado no livro após dia debruçado no livro, é noite em oração após noite em oração, é culto após culto, dizendo: eu quero viver aquilo que o Senhor falou que eu vou viver, e eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor falou que eu vou viver. Se o peixe não vem até mim, eu vou atrás do peixe, porque o Senhor já liberou algo grande sobre a minha história. Você acredita que Deus pode te encher com o Espírito Santo nessa noite? Você acredita que Deus pode te renovar e te influenciar a viver coisas grandes aqui nessa noite? O Espírito Santo quer encher o coração de alguém de vida nessa noite. Para nós concluirmos, em terceiro lugar, viver sobre a palavra de Deus. Primeiro, é você esperar o Senhor direcionar. Viver sobre a palavra de Deus. Segundo, é você correr atrás daquilo que Ele já falou a teu respeito. Viver sobre a palavra de Deus. Terceiro, a gente pode observar o último verso que nós lemos, um contraposto, uma contradição entre realidade e palavra. Pedro olha e diz: havendo pescado a noite inteira, nada pescamos. Olha, por aí. Havendo lançado a noite inteira a rede, nada pescamos. Todavia, sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. Há um contraposto aqui, porque ele está sendo direcionado pela realidade. E muitas das vezes essa realidade são inverdades do diabo sobre a sua vida. Inverdades: você não pegou a noite toda, não é agora que você vai pegar. Você não conseguiu até hoje, não é agora que você vai conseguir. Não deu certo até aqui, não vai dar certo daqui para frente. Não casou até hoje, não vai casar nunca mais. Não teve uma vida abençoada até hoje, não é agora que você vai ter uma vida abençoada. Inverdades que o diabo vai colocando no seu coração, a ponto de que tornem-se verdades na sua boca. Pedro olha e diz: nada pescamos. Inverdades que o inimigo lança na sua mente, que começa a tornar verdade na sua vida, porque você absorve as mentiras de Satanás ao teu respeito. Mas Pedro toma uma decisão e diz: eu não vou viver a minha vida pautado nas inverdades do diabo. Eu vou viver a minha vida pautado na palavra dele ao meu respeito. Porque você sabe que o diabo é o pai da mentira. E um dia ele chegou para Eva e disse assim: olha, o Senhor mandou vocês não comerem só dessa árvore. Tem certeza mesmo? Porque se nós comermos, nós morreremos. Então o diabo começa a contar uma mentira para ela. E começa a dizer: mas você não vai morrer não é bem assim. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Olha como é bonito esse fruto. E Eva vai absorvendo aquilo. E aquela árvore vai se tornando tão grande, aquela árvore vai se tornando tão imensa, aquele fruto vai se tornando tão bonito, que ela não vê mais os frutos ao redor do jardim. E ela diz: eu preciso disso, porque ela absorveu as mentiras de Satanás para ela. E tem gente vivendo a sua vida pautado nas mentiras que o diabo falou para você. Mas uma coisa eu te digo: para cada mentira que o diabo falou ao teu respeito, existe uma verdade absoluta que Deus liberou sobre a sua vida. Você só acredita nas mentiras do diabo
Quando você não conhece a verdade da palavra, porque quem conhece a voz do seu Senhor não pode acreditar nas mentiras que o diabo falou ao teu respeito. Você quer saber se é verdade ou não é? Assimile aquilo que você está recebendo na sua mente com aquilo que Deus falou ao teu respeito, porque na sua mente está dizendo, nunca mais vai dar certo, mas na palavra dele está dizendo, volta porque vai ter peixe no meio do mar, para você. O diabo olha para você e diz, seus planos são fracassados, você nunca vai chegar a lugar nenhum, mas em nome de Jesus você vai se encher de autoridade dentro daquela casa, e vai dizer, os planos do Senhor para a minha vida são maiores do que os meus, os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Pode ser incompreensível hoje, posso não entender hoje, posso não ver hoje, mas eu sei que a palavra dele diz ao meu respeito, e é sob a tua palavra que nós vamos lançar as redes. A tua família não é o que o diabo falou que é. A tua história não é o que o diabo falou que é. Você não é o que o inimigo falou que é. Você é sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido, a verdade de Deus para a sua vida. E ele te diz, viva a partir da minha palavra ao teu respeito.